Capítulo TRES Neuronews e o Sistema Nervoso. Viajando pela autoestrada da informação original, o aluno mais simplório agora é familiarizado com verdades pelas quais Arquimedes sacrificaria a própria vida. Ernest Renan, considerando-se que o cérebro é uma parte do corpo e que parte significativa do corpo é composta por água, não deveria ser surpresa que a composição do cérebro tem cerca de 75% de água. Em termos de material sólido, falando estritamente, as células mais numerosas no cérebro são as células gliais, um termo que vem do grego glia, que quer dizer cola. Em sua maior parte, as células gliais desempenham um papel de suporte no cérebro, tanto estrutural quanto funcionalmente, mas também servem a vários propósitos que os cientistas agora se empenham para compreender. Tirando a água e as células gliais, nosso cérebro consiste, principalmente, em células nervosas chamadas neuroníeos. Até este ponto, vínhamos chamando-os de células cerebrais. Em muitos sentidos, os neuroníeos são as células mais especializadas e o tecido mais sensível de todos os sistemas biológicos. Eles processam informações e as repassam para outros neuroníeos, dando início a ações específicas em outras partes do nosso cérebro e do nosso corpo. E, mais importante, os neuroníeos são as únicas células do corpo que se comunicam diretamente entre si. Eles enviam mensagens de um lado a outro em forma de sinais ou impulsos eletroquímicos. Não apenas os neuroníeos são as células mais significativas na composição do cérebro, como também são o componente mais fundamental do nosso sistema nervoso, a intrincada rede de estruturas que consiste em cérebro, medula espinal e nervos, que controla e coordena todas as funções do corpo. A maneira única como as células nervosas se comunicam é o que torna o sistema nervoso tão especializado e diferente de qualquer outro sistema corporal. O cérebro tem o maior agrupamento de neuroníeos do corpo todo. Um corte minúsculo do cérebro com o tamanho de um grão de areia contém por volta de 100.000 neuroníeos. Eles se compactam tanto que um pedaço de cérebro humano do tamanho de um cascalho contém cerca de 3 km de material de neuroníeos. Seu cérebro todo contém algo em torno de 100 bilhões de neuroníeos, cada um com uma fração de milímetro. Para lhe dar uma ideia de quantos neuroníeos isso é, se você fosse contar até 100 bilhões, segundo a segundo, ficaria contando por quase 3.171 anos. Se você pudesse empilhar 100 bilhões de folhas de papel, a pilha teria 8.000 quilômetros de altura, a distância entre Los Angeles e Londres. Outros neuroníeos são muito mais compridos do que as células nervosas no cérebro. Alguns se estendem do cérebro para a medula espinal e chegam até 90 centímetros de comprimento. Embora o comprimento dos neuroníeos possa variar, eles funcionam, essencialmente, da mesma maneira. Para ilustrar alguns dos papéis que os neuroníeos desempenham em sua vida, imagine que é de manhã e você está planejando o resto do dia. Conforme seu cérebro reúne ideias do que você vai precisar fazer durante partes do seu dia, os neuroníeos transmitem informações eletroquímicas que vão e vêm de várias partes do cérebro. Neuroníeos sensoriais enviam informação para o seu cérebro, não apenas sobre seu ambiente externo, por meio da visão, audição, olfato, paladar, tato e pressão, mas também sobre seu ambiente interno, inclusive sensações de fome, sede, dor, temperatura e assim por diante. Quando você resolve se levantar e entrar em ação, neuroníeos motores enviam impulsos eletroquímicos do cérebro para o corpo através da medula espinal, combinando seus movimentos com o plano mental que você construiu. O método geral de comunicação entre neuroníeos é o mesmo em todos os seres humanos. Entretanto, as células nervosas estão organizadas em redes ou padrões que moldam o comportamento individual e nos dão aquelas diferenças únicas que todos apresentamos. Componentes da árvore de neuroníeos. Uma célula nervosa típica lembra um carvalho sem folhas no inverno. Alguns neuroníeos são mais parecidos com essa imagem do que outros. Na parte da árvore onde os galhos mais grossos convergem na direção do tronco, encontramos o núcleo ou corpo celular do neurônio. O núcleo da célula nervosa, assim como os de todas as outras células, contém informação genética chamada DNA, que dirige a produção de proteínas necessárias para a estrutura e a função da célula.
O DNA em nossas células nervosas é quase o mesmo que o de qualquer outra célula do corpo, exceto pelos glóbulos vermelhos, que não contêm DNA. O que diferencia um tipo de célula do outro é a expressão ativa de apenas alguns genes em particular. Quando uma célula expressa um gene, ela produz uma proteína específica, relacionada a uma função específica. Por exemplo, uma célula muscular criará proteínas específicas do músculo que compõem a estrutura do nosso tecido muscular. Assim, o que faz de uma célula específica uma célula nervosa é o fato de ela expressar uma sequência de DNA que difere levemente daquela expressada por uma célula muscular ou da pele. O que também diferencia uma célula nervosa de outras células é sua estrutura externa. Um neurônio tem dois tipos de apêndices, também conhecidos como neuritos, que se estendem para fora do corpo celular em direções aproximadamente opostas, como ilustrado na figura 3.1. O tronco da árvore do neurônio é uma brá longa chamada de axonil. Todos os neuronídeos têm apenas um axonil. Os axonídeos têm comprimento que varia entre 1/10 de milímetro e 2 metros. Se você olhar a parte de baixo de um tronco de axonil, verá pontas semelhantes a raízes, chamadas de terminais axônicos. Examinemos agora o lado de cima do tronco da árvore do axonil. Imagine que os galhos grandes desse corpo celular semelhante a uma árvore se estendam para fora, tridimensionalmente, em várias direções, estreitando-se em galhos menores que se dividem em ramos menores ainda, como dedos. Esses galhos e ramos são extensões exíveis como antenas, chamadas de dendritos. Assim como os galhos de uma árvore, cada célula nervosa tem vários dendritos. Os dendritos terminam em protuberâncias minúsculas, granulares, nomeadas espinhas dendríticas. Essas extensões proeminentes são os receptores de informações específicas dos dendritos, e são importantes no processo de aprendizagem. Mais uma vez, veja a figura 3.1. Na verdade, todas as partes das células nervosas são tão exíveis que parecem mais com espaguete cozinhando na água fervendo do que com os galhos rígidos de uma árvore. Neuronídeos vivos não são rígidos, mas sim elásticos e amorfos. Figura 3.1 Neuronídeo. Neuronídeos, vários tipos, várias funções. Existem vários tipos de neuronídeos especializados, que recebem diversos tipos de estímulos e conduzem sinais eletroquímicos para neuronídeos vizinhos em direções específicas. Os neuronídeos são classificados segundo fatores distintos, incluindo sua localização, formato, a direção em que conduzem impulsos e o número de extensões que contêm. Neuronídeos sensoriais, por exemplo, recebem informações tanto de dentro quanto de fora do corpo por meio de nossos sentidos, e enviam essas informações para o cérebro ou para a medula espinal. Neuronídeos motores entregam sinais do cérebro ou da medula espinal para o corpo, causando o movimento ou a execução de uma função específica em um tecido ou órgão. Os neuronídeos podem ainda ser classificados por número, comprimento e modo de ramificação dos neuritos, ou ramos celulares. Neuronídeos unipolares, por exemplo, têm um único neurito que divide uma distância curta do corpo celular em dois galhos. Neuronídeos bipolares têm um corpo celular alongado, de cujas pontas emerge um neurito. Neuronídeos bipolares, menos numerosos do que os outros tipos, têm um axonil e apenas um dendrito. Neuronídeos multipolares têm vários neuritos axônicos brotando do corpo da célula. Eles têm um axonil e vários dendritos. Em sua maioria, os neuronídeos do cérebro e da medula espinal são neuronídeos multipolares. Dê uma olhada na figura 3.2 para comparar os diversos tipos de células nervosas. Figura 3.2 Neuronídeos também são classificados segundo seu tamanho. Neuronídeos Golgi tipo I têm um axonil longo que chega até a 1 metro de comprimento. Os axonídeos desses neuronídeos são formados de brás do cérebro e da medula espinal, além dos nervos periféricos que saem da coluna. Se você estiver interessado nos nomes desses neuronídeos, as células piramidais do córtex cerebral, as células Purkinje do cerebelo e as células motoras da medula espinal são todos bons exemplos. Os neuronídeos multipolares são o tipo mais numeroso de células nervosas de axonil curto, conhecidos como neuronídeos Golgi tipo II. Seus galhos curtos geralmente terminam próximos do corpo celular,
e, em alguns casos, o axonil pode até estar ausente. Os neuronídeos Golgi tipo II têm aparência semelhante à de uma estrela. Essas células são as mais comuns no córtex cerebelar e no córtex cerebral, ou seja, as pequenas células nervosas que compõem a substância cinzenta do cérebro. A figura 3.2 mostra as células nervosas dos tipos Golgi e Golgi II. Figura 3.2, C1-NU1. Os neuronídeos se comunicam através de seus axonídeos e dendritos em uma espécie de sistema intrincado de ação. Enquanto o axonil envia informações eletroquímicas para outros neuronídeos, os dendritos recebem mensagens de outras células nervosas. No que se refere à nossa analogia com a árvore, os dendritos, galhos, recebem mensagens dos terminais axônicos, sistema de raízes, de outras árvores com que se conectam e passam essas mensagens pelo axonil, o tronco, para seus próprios terminais axônicos, raízes, que tocam os dendritos, galhos, de outra árvore, e assim por diante. Essa é uma visão bastante rudimentar de como essa comunicação ocorre. O que quero dizer com rudimentar? Para começar, achamos útil, a essa altura, falar sobre neuronídeos como se eles se conectassem por meio de contato direto. O incrível é que os neuronídeos nunca chegam a se tocar de fato. Sempre existe um espaço entre eles de cerca de 1/1000º de centímetro de largura, chamado de sinapse. O ponto A na figura 3.3 ajudará a visualizar o espaço sináptico entre os neuronídeos. Também para efeito de simplicidade, embora o neurônio possa se comunicar com milhares de outras células nervosas de maneira tridimensional, começarei descrevendo como uma célula nervosa, neurônio A, repassa uma mensagem para outra célula nervosa, neurônio B. Incidentalmente, apesar de terminais axônicos tipicamente enviarem informações para os dendritos de outro neurônio, de vez em quando uma extensão axônica fará contato direto com o corpo celular de um neurônio próximo. Figura 3.3 Um diagrama do espaço sináptico, espinhas dendríceas e membrana celular. Impulsos nervosos espalham a mensagem. Imagine que você decidiu pegar um lápis. Como as suas células nervosas transmitiriam esse pensamento e fariam com que sua mão executasse os movimentos necessários para pegar o lápis? Vamos seguir esse processo, muito simplificado, é claro. Primeiro, você precisa entender onde e como a comunicação entre os nervos ocorre. O local em que essa comunicação é iniciada e conduzida é a membrana celular ou membrana plasmática do neurônio. Você pode pensar nela como a pele da célula nervosa. Esse limite externo contínuo cerca todo o neurônio, inclusive o corpo celular e suas extensões. Essa membrana é tão cerca de 8 nanômetros, ou 1/1000º de um metro, que seria impossível vê-la em um microscópio de luz comum. O ponto B na figura 3.3 mostra a membrana da célula nervosa. Talvez você se lembre do termo íon de suas aulas de química no ensino médio. Se lembra, um íon é um átomo com uma carga elétrica porque ganhou ou perdeu um elétron em sua camada mais externa. Íons são relevantes para nossa discussão porque esses átomos carregados geram os sinais elétricos pelos quais as células nervosas se comunicam. A membrana celular do neurônio permite que certos íons se dispersem por ela, enquanto restringe outros. Os íons com os quais nos preocupamos aqui são os íons de sódio e potássio, que têm carga elétrica positiva, e os íons de cloreto, que têm carga negativa. Quando um neurônio está em seu estado de repouso ou não estimulado, a superfície interna de sua membrana celular tem uma carga negativa em relação ao seu entorno, porque existem menos íons de carga positiva dentro da membrana celular do que fora da célula. Porém, quando um neurônio é ativado ou estimulado, mais íons se movem, instantaneamente, para dentro do neurônio através da membrana celular, fazendo com que a superfície interna da membrana passe de uma carga negativa para uma positiva. Esse ucho de íons dura apenas 5 milissegundos, mas é o suficiente para propagar uma corrente elétrica, chamada de potencial de ação, que desce pelo axonil. Para nossos propósitos, tudo o que você precisa saber sobre potenciais de ação é que, quando uma célula nervosa é excitada, ou seja, quando ela alcança certo limiar de carga elétrica, ocorre uma rápida troca de partículas carregadas que ui por toda a membrana até os terminais axônicos.
Após essa atividade, as posições dos íons rapidamente retornam ao seu estado de repouso. Assim que um potencial de ação é disparado, ele é conduzido pela célula nervosa em um efeito cascata chamado impulso nervoso. Para visualizar isso, imagine que você está segurando a ponta de uma corda comprida. Se agitá-la como um chicote, gerará uma onda que viajará por toda a extensão da corda. De maneira similar, uma vez que um estímulo é forte o bastante para ativar ou estimular uma célula nervosa, isso gera um impulso elétrico de autopropagação, o que significa que ele não pode parar antes de percorrer o caminho todo até a extremidade do axonil. A corrente elétrica prossegue pelo axonil em um pulso único até que todo o impulso nervoso seja descarregado. Os cientistas chamam isso de lei do tudo ou nada ou lei de Baldwin. Neste livro, nos referimos a um potencial de ação em qualquer neurônio ou conjunto de neuroníons usando arramações como quando neuroníons disparam, quando neuroníons são ativados ou quando neuroníons são estimulados ou excitados. A velocidade dessa transmissão em ondas nervosas é impressionante. Um potencial de ação com 1 milésimo de segundo de duração pode percorrer um axonil a uma velocidade maior do que 400 km por hora. Em outras palavras, esse pulso pode se mover até 100 metros, ou aproximadamente a extensão de um campo de futebol americano, em um segundo. Quando um impulso nervoso começa, sua intensidade, ou força de transmissão, se mantém constante até essa transmissão acabar. Já que um impulso nervoso viaja por meio de uma corrente elétrica que percorre o axonil, será que podemos mensurar essa corrente? A troca de íons dentro e fora das células nervosas, um potencial de ação, gera um campo eletromagnético. Durante a atividade cerebral, milhões de neuroníons disparam em uníssono, o que produz um campo eletromagnético mensurável. Se você já viu a tecnologia EEG em ação, na qual eletrodos são colocados no couro cabeludo de alguém para fornecer uma leitura da atividade cerebral, você estava observando esses campos de indutância sendo registrados. As células nervosas disparando em conjunto por todo o cérebro podem gerar vários tipos de campos eletromagnéticos que significam vários estados mentais. Utilizando a tecnologia EEG, os cientistas podem até mostrar a correlação entre um aumento na atividade desses campos eletromagnéticos e regiões específicas do cérebro, relacionadas a diversos processos de pensamento. Geramos impulsos elétricos no cérebro a cada momento, quer estejamos processando informações retiradas de nosso ambiente, ou nos envolvendo em nossos pensamentos pessoais, ou até dormindo. Isso acontece em várias partes do cérebro, em milhões e milhões de neuroníons diferentes, todos os segundos. Com efeito, a quantidade de impulsos nervosos que o cérebro humano gera em um dia é maior do que o número de impulsos elétricos de todos os celulares no planeta. Agora, vamos observar com mais atenção como a informação se move de uma célula nervosa para outra. Conforme os neuroníons transmitem sinais na forma de impulsos elétricos, eles devem se comunicar uns com os outros através do espaço que os separa. Esse espaço, entre o terminal axônico, emissor do sinal, de uma célula nervosa e o dendrito, receptor do sinal, de seu neurônio vizinho, é uma conexão sináptica ou sinapse. Esse termo veio de uma palavra grega que significa conectar ou unir. Com uma largura de apenas milésimos de milímetro, o espaço sináptico, ou fenda sináptica, permite que impulsos nervosos continuem em sua rota de um neurônio para o outro sem interrupção. O lado emissor do espaço onde o terminal axônico acaba, ilustrado como o sistema de raízes da árvore no ponto A da figura 3.3, é nomeado terminal pré-sináptico, porque um sinal nesse lado do espaço ainda não cruzou a sinapse. A ponta receptora da sinapse, onde o dendrito aceita a informação, é o terminal pós-sináptico, os galhos mais externos da árvore, nos como dedos. Tenha em mente que neuroníons não se conectam em cadeias simples, como vagões de trem enleirados um após o outro, em sequência. Para começar, um axonil pode enviar informações para mais de uma célula nervosa de cada vez, um processo chamado divergência. Quando isso ocorre, uma mensagem de uma célula nervosa diverge ou se espalha para múltiplas células nervosas vizinhas. Potencialmente, um neurônio cria uma cascata de informações que ele pode então enviar para uma selva de milhares de outros neuroníons.
O processo de divergência neuronal é basicamente o mesmo que jogar um pedrisco na água e observar o impulso se espalhar em todas as direções. Em outro processo chamado de convergência, uma única célula nervosa recebe mensagens vindas de diversas células nervosas por seus dendritos e então converge essas partículas diferentes de informação em um único sinal, que é transmitido pelo axonil. Imagine nosso carvalho com seus galhos, dendritos, se espalhando em todas as direções. Agora visualize milhares de outras árvores atuando tridimensionalmente em pleno ar, com seus sistemas de raízes, os terminais axônicos, tocando uma parte pequena da copa de nossa árvore original. Todas essas árvores diferentes estão canalizando inúmeras correntes elétricas para aquele carvalho, que está convergindo toda essa informação para um único caminho, ao longo de seu tronco para suas raízes. A convergência ocorre quando a atividade neuronal difundida se encaixa perfeitamente, de modo que todos os impulsos nervosos se encontrem em alguns poucos neuroníons. Na figura 3.4 é possível observar a divergência e a convergência. Como pegar um lápis certo? Nosso lápis ainda está esperando. O que precisa acontecer para que você o pegue? Se você estendesse a mão e pegasse o lápis, uma cascata de potenciais de ação dispararia em uma vasta gama de neuroníons em diferentes áreas de seu cérebro para causar a ação coordenada de movimentos em seus braços e mãos. A seguir estão alguns dos passos simples desse processo, que não ocorrem, necessariamente, nesta sequência exata. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Figura 3.4 Divergência e convergência. Seu pensamento de pegar o lápis cria a primeira série de potenciais de ação em seu cérebro. Seus olhos veem o lápis e iniciam a segunda série de potenciais de ação. Seu lobo occipital, a parte do cérebro responsável pela visão, registra a imagem do que você vê. O lobo temporal, responsável pela associação em conjunto com a armazenagem de memória e aprendizagem, associa a imagem do que você vê com o que ele se lembra sobre lápis, o que então cria outra série de potenciais de ação. O lobo ontal, responsável pelas atividades mentais elevadas, lhe permite manter a atenção enquanto você, intencionalmente, estende a mão para o lápis. Quando você começa a formular e integrar o movimento de estender a mão para o lápis, o lobo frontal e o lobo parietal, a porção motora do cérebro, também responsável por mecanismos de linguagem e funções sensoriais em geral, o ajudam a iniciar o movimento de braço, mão e dedos, e disparam sua antecipação sensorial de qual é a sensação de um lápis. O lobo parietal permite que você sinta que tem o lápis na mão, você pode perceber o formato dele, a superfície mais áspera da madeira exposta pelo apontador, a maciez da borracha. Ao mesmo tempo, o cerebelo, responsável por coordenar a atividade muscular voluntária, dirige os movimentos motores nos do corpo para estender a mão e segurar o lápis. Sem o cerebelo, você poderia pegar o lápis na mão, mas fazê-lo sair voando por cima de sua cabeça ou arrastá-lo no chão. Durante toda essa cascata de potenciais de ação, íons de sódio e potássio entravam e saíam de suas células nervosas, e essa atividade eletroquímica ocorreu sem nenhum ato consciente seu. E graças aos céus por isso! Nervoso como uma AGUA viva, as primeiras células nervosas evoluíram em criaturas muito semelhantes às águas-vivas de hoje. Há milhões de anos, a sobrevivência desse organismo primitivo dependia de sua habilidade para detectar, função sensorial, e se movimentar, função motora, na direção da comida. Era essencial que a água-viva desenvolvesse células especializadas que pudessem iniciar movimentos por meio da contração de tecidos. Mas esses movimentos tinham que ser mais do que apenas ações aleatórias. A água-viva precisava de um sistema que pudesse guiar seus movimentos com certo grau de consciência e coordenação, para que ela pudesse interagir de maneira mais eficaz com seu ambiente. Tal sistema demandaria a capacidade de receber mensagens sensoriais do ambiente e de conduzir esses sinais para as células que se tornaram especializadas em produzir movimento. Essencialmente, é isso que o sistema nervoso faz. Ele sente o ambiente e então reage de forma apropriada por meio de movimento e ação, às vezes de forma voluntária e às vezes involuntária.
Em outras palavras, a água-viva precisava de uma consciência ou inteligência rudimentar e um sistema nervoso simples para intermediar um nível básico de consciência. Por conseguinte, essa criatura desenvolveu células nervosas e as funções sensoriais e motoras de um dos primeiros sistemas nervosos. Os mecanismos neurológicos simples que evoluíram na água-viva e em outros organismos primitivos eram adaptações tão eficazes que se tornaram a norma na evolução. Todas as células nervosas, sejam elas águas-vivas, outros animais ou seres humanos, operam sob os mesmos princípios eletroquímicos básicos para conduzirem informações. Hoje, nós, humanos, nos comportamos e reagimos a nosso ambiente usando os mesmos processos que evoluíram nas águas-vivas milhões de anos atrás. Como a natureza deu o salto quântico dos sistemas nervosos mais primitivos para o cérebro humano? Para que os organismos desenvolvam comportamentos cada vez mais complicados, sofisticados e adaptados, tudo o que eles precisavam era reunir mais dessas células nervosas, de maneiras diversificadas. Quando neuroníons se conectam em redes neurológicas progressivamente mais intrincadas, a comunicação entre neuroníons se multiplica de forma exponencial. É uma correlação simples. Conforme a comunicação entre neuroníons se intensifica, a inteligência se expande e os organismos são capazes de se comportar dentro de seus ambientes de maneiras cada vez mais avançadas e adaptadas. Em essência, podemos aprender, lembrar, criar, inventar e modificar nosso comportamento mais depressa do que qualquer outra espécie, em razão do tamanho de nosso cérebro expandido. Os seres humanos, por causa do imenso número de células nervosas interconectadas que dão ao nosso cérebro seu enorme tamanho e sua complexidade imbatível, estão no topo da cadeia de comando. Mensageiros químicos fazem a conexão. Vamos observar mais atentamente agora como os impulsos nervosos viajam de um neurônio a outro. Como eles cruzam aquele espaço sináptico? Quando um impulso nervoso percorre o neurônio até a extremidade do axônio, ele alcança o terminal pré-sináptico do lado emissor do espaço sináptico. No terminal pré-sináptico existem minúsculas vesículas sinápticas que armazenam mensageiros químicos chamados neurotransmissores. Os neurotransmissores passam informações importantes para outras células nervosas do outro lado do espaço sináptico e para outras partes do corpo, a fim de orquestrar funções específicas. O ponto A na figura 3.5 ilustra essas vesículas cheias de neurotransmissores. Os neurotransmissores, serotonina ou dopamina, por exemplo, também produzem os humores que dão sabor a nossas experiências. Eles são a razão pela qual às vezes fazemos uma atividade e nos sentimos felizes, enquanto outras vezes, ao fazermos a mesma atividade, sentimos uma emoção diferente. Se, como a maioria das pessoas, você passa por muitos humores diferentes ao longo de um dia, desde estar entusiasmado ou com uma perspectiva mental positiva para uma sensação de depressão, irritabilidade ou fadiga, você experimentou os efeitos dos neurotransmissores. A química cerebral que criamos diariamente, por nossos próprios pensamentos, determina como nos sentimos. Figura 3.5 As um dos neurotransmissores S no espaço sináptico. Pense nas vesículas na ponta do terminal axônico como balões de água minúsculos e feitos sob medida, e nos neurotransmissores como o úido dentro dos balões. Apenas os conjuntos de terminais de neurotransmissores que combinam entre si podem funcionar juntos. Como um raio, a atividade eletroquímica de um impulso nervoso faz com que uma ou mais vesículas estourem, e cada uma que estoura libera milhares de moléculas neurotransmissoras. Com cada impulso nervoso, algumas vesículas se rompem, enquanto outras seguem inalteradas, de modo que certos neurotransmissores são emitidos enquanto outros mensageiros químicos não são liberados. O que determina quais neurotransmissores são liberados? Os impulsos nervosos não são todos iguais. Cada impulso elétrico que percorre o neurônio tem uma frequência, ou magnitude de carga, específica, e cada tipo de neurotransmissor reage a uma frequência diferente. Assim, um impulso eletroquímico específico faz com que uma vesícula particular exploda e descarregue um neurotransmissor correspondente específico àquela frequência. Se quiser, imagine esses mensageiros químicos como minúsculas barcas atravessando um canal e ancorando do outro lado em seus destinos apropriados. No dendrito receptor, cada neurotransmissor âncora,
ou se conecta, a um ponto receptor químico específico, como uma chave se encaixando em sua fechadura correspondente. O formato do neurotransmissor deve combinar com o formato do receptor. Os pontos B e C na figura 3.5 demonstram esse modelo de chave e fechadura. No ponto em que os neurotransmissores ancoram do outro lado, liberam seus passageiros, que então têm deveres específicos. Os indivíduos que deixam as barcas podem viajar pela mesma estrada, mas por motivos diferentes. Alguns podem ir para casa descansar, outros podem ir trabalhar, outros podem estar de férias, e outros ainda podem, inclusive, estar policiando a própria barca. Com os neurotransmissores ocorre uma situação análoga. Eles atravessam o espaço entre o neurônio que os libera e uma célula nervosa vizinha. Na ponta receptora do espaço, eles causam a liberação de substâncias químicas específicas que influenciam a atividade da célula nervosa vizinha. Isso, por sua vez, influencia o neurônio receptor seguinte, e assim por diante. A troca elétrica química. Você reparou que os impulsos nervosos começam como elétricos em sua natureza, depois se transformam em substâncias químicas, e então voltam a ser elétricos. Em outras palavras, os impulsos elétricos que os neurônios geram são transmutados em impulsos químicos na sinapse por meio dos neurotransmissores. Essas mensagens químicas estimulam interações moleculares complexas, inclusive usos de íons, que disparam impulsos elétricos no neurônio vizinho. Quando certo limiar elétrico é atingido, isso ativa aquele neurônio adjacente e dispara um potencial de ação que continua a mover a mensagem pela célula nervosa receptora. Nem toda célula nervosa repassa as mensagens que recebe. Para ilustrar esse fato, imagine que você está tentando alegrar um amigo que está muito deprimido por ter perdido um amor. Ele está preso na inércia, revivendo repetidamente seus infortúnios. Percebendo que ele precisa esquecer seu sofrimento, você decide estimulá-lo de várias formas diferentes. Você o leva para um jantar cedo, sai para um passeio e para tomar sorvete no calçadão, o acompanha para ver um filme, e então se encontra com amigos em uma boate, onde assistem a um espetáculo de comédia stand-up. Em algum ponto de toda essa atividade, seu amigo provavelmente atingiu um limiar no qual ficou empolgado bastante para se esquecer de seu estado de repouso inicial. As células nervosas mudam de um estado de repouso para um estado de excitação de maneira muito semelhante à que ocorreu com seu amigo. Uma forma de estímulo às vezes pode não ser suficiente, mas, se você puder oferecer estímulo bastante para levá-las ao ponto de excitação, elas se tornarão excitadas e continuarão assim. Quando uma célula nervosa se torna excitada no terminal pós-sináptico, ele se transforma de receptor em transmissor de informações. Agora a célula nervosa espalhará sua excitação. Quando neurotransmissores são liberados no terminal pré-sináptico, o ponto de envio do neurônio, eles geram uma reação elétrica no terminal pós-sináptico da célula nervosa receptora. Esse impulso elétrico tem que viajar do dendrito, receptor, para o corpo celular, descendo pelo axônio antes que o neurotransmissor faça seu trabalho. Pense nos neurotransmissores como substâncias químicas que conectam a comunicação entre neurônios, de modo que as mensagens viajem pelo cérebro. Geralmente, deve haver abundância de atividade dos neurotransmissores, estímulo, no terminal pós-sináptico, a ponta receptora do neurônio, para que a próxima célula nervosa se torne excitada a ponto de disparar. Pequenas quantidades de neurotransmissores vindas de disparos singulares de células nervosas geralmente não atingem o limiar para produzir um potencial de ação no terminal pós-sináptico. É um fenômeno de tudo ou nada, como aquele momento em que seu despertador toca, ou você sai da cama ou não sai, mas não pode fazer as duas coisas. Tipos diferentes de neurotransmissores também têm um papel a desempenhar para determinar se as células nervosas ficam excitadas ou ignoram o despertador. Tipos de neurotransmissores. Os neurotransmissores são encontrados em concentrações variadas em partes específicas do cérebro, com base na função particular de cada área. Alguns dos neurotransmissores mais importantes são glutamato, GABA, acetilcolina, serotonina, dopamina, melatonina, óxido nítrico e várias endorfinas. Neurotransmissores podem realizar muitos tipos diferentes de funções.
Eles podem estimular, inibir ou alterar a atividade de um neurônio no nível celular. Eles podem dizer ao neurônio para se desacoplar de sua conexão atual ou fazer com que se xize melhor a sua conexão presente. Os neurotransmissores podem sinalizar aos neuroníons vizinhos para que fiquem excitados, ou podem mandar uma mensagem ao neurônio seguinte, que inibirá ou parará completamente um impulso nervoso. Eles podem até alterar a mensagem enquanto ela está sendo enviada a um neurônio, de modo que ele envie uma nova mensagem a todas as células nervosas conectadas a ele. Qualquer uma dessas atividades pode ocorrer em 1 milissegundo. Temos dois tipos de neurotransmissores no cérebro e no sistema nervoso. Neurotransmissores excitatórios estimulam ou ativam transmissões nervosas. Elas alteram o estado elétrico da membrana pós-sináptica, permitindo que o potencial de ação seja iniciado na célula vizinha. Esses tipos de substâncias químicas, nas combinações apropriadas, capacitam nossas funções mentais a ocorrerem em grande velocidade. O principal neurotransmissor excitatório do cérebro é o glutamato. O glutamato é liberado por um terminal pré-sináptico, emissor, de um neurônio. Ele se prende ao receptor no terminal pós-sináptico da célula vizinha. Em seguida, ele muda o estado elétrico pós-sináptico da célula para aumentar a probabilidade de disparo de um potencial de ação. Em contrapartida, os neurotransmissores inibidores fazem exatamente o que o nome diz, eles inibem ou interrompem a atividade na célula mais próxima e acabam com a excitação no terminal pós-sináptico da célula nervosa receptora. O maior neurotransmissor inibidor é o GABA, ácido gama-aminobutírico. O GABA é liberado na sinapse pré-sináptica, ele também se agarra aos receptores pós-sinápticos correspondentes. Entretanto, o GABA reduz a probabilidade de que um potencial de ação seja gerado. Sem o GABA, as células nervosas disparariam tão repetitivamente que ficariam superestimuladas, causando danos consideráveis e resultando em grandes desequilíbrios no cérebro. Os neuroníons podem facilmente se associar e conectar com muitos neuroníons diferentes. Eles também têm a capacidade de prontamente ligar e desligar impulsos à vontade, convergir informação para uma única célula e divergir atividade elétrica em inúmeras direções diferentes. No mesmo instante, os neuroníons também se conectam e desconectam uns dos outros em espaços sinápticos diferentes. Com base em sua complexidade, a ciência biológica começa a compreender quão pouco sabemos de fato sobre o funcionamento interno e as interconexões dos neuroníons. É lógico que, em virtude de os neuroníons poderem dirigir tantas funções e ler padrões de liga e desliga com tanta facilidade de maneira coletiva, eles exibem pouca semelhança com os desenhos que podemos nos lembrar de ter visto nos livros de escola, ilustrando-os como os minúsculos que se conectam de forma organizada. Para nossos propósitos, podemos imaginar os neuroníons em termos da vasta e em eterna mutação rede de computadores individuais que se comunicam na velocidade da luz pela internet. Se pudermos visualizar neuroníons como bilhões de computadores, constantemente conectando-se e desconectando-se entre si, podemos começar a imensa tarefa de explicar a inteligência deles em um nível microscópico. Portanto, quando falo de ação de neuroníons, compreenda que isso é uma metáfora para nos ajudar a aprender como essas células superiores tendem a fazer contato e trabalhar de forma cooperativa umas com as outras. A água entre nossos ouvidos, conforme já mencionamos, entre 75% e 85% do conteúdo do nosso biocomputador maravilhosamente complexo é a água. A consistência de um cérebro vivo é similar, em algumas áreas, a um ovo cozido mole, enquanto outras áreas são densas e borrachudas como um ovo bem cozido. Não é de se espantar que a natureza tenha cercado o cérebro com um crânio ossudo para proteger seus tecidos delicados de ferimentos. A água é essencial para o meio elétrico de troca de informações do cérebro. Seu conteúdo aquoso amplifica a condutividade elétrica e permite que as correntes elétricas se propaguem rapidamente por todo o crânio de maneira fácil e contínua. Esse processo de propagação, divergência, é imensamente facilitado pela água. Para ilustrar por que isso é verdade, considere o que acontece quando um raio atinge um lago. Se você estiver no lago, mesmo que esteja a quase 1 quilômetro de distância do ponto de contato do raio, pode ser eletrocutado, pois a corrente elétrica viajará a uma velocidade extremamente alta pela água em todas as direções.
De forma similar, a água em seu cérebro atua como conduto para facilitar cargas elétricas. A água oferece o meio perfeito para que essas partículas carregadas se difundam rápida e livremente pelos ambientes interno e externo da célula nervosa. E agora, o sistema nervoso ou outras partes do sistema nervoso, além do cérebro em si, conduzem impulsos que saem do cérebro e chegam até ele. Esses são os nervos. Um nervo pode ser um ou mais feixes de bras de células nervosas que se romicam para todas as partes do corpo, formando parte de um sistema que transmite impulsos de sensações, movimentos, e assim por diante, entre o cérebro ou a medula espinhal e todas as outras partes do corpo. Nervos são extensões do cérebro. O sistema nervoso serve para conectar o ambiente ao corpo, o corpo ao cérebro, e o cérebro ao corpo. Fundamentalmente, o sistema nervoso como um todo ativa, controla e coordena todas as funções corporais, integrando as amplas complexidades do tecido vivo em ordem e harmonia. Ele regula os sistemas endócrino, músculo-esquelético, imunológico, digestório, cardiovascular, reprodutor, respiratório e excretor. Sem o sistema nervoso, não poderia existir vida. Para monitorar e manter todos esses sistemas, o sistema nervoso se comunica constantemente com o resto do corpo. Por meio de nossos sentidos, que são extensões dos receptores nervosos que nos permitem processar diferentes tipos de informação sobre o nosso ambiente, o sistema nervoso recebe informações e avalia condições tanto dentro quanto fora do corpo. Além de audição, visão, olfato, paladar, tato e pressão, o sistema nervoso processa outros sentidos internos, inclusive fome, sede, dor, temperatura e propriocepção, consciência das posições espaciais de partes do corpo. O sistema nervoso armazena toda informação que recebe na forma de memórias. Componentes do sistema nervoso. O sistema nervoso consiste, na verdade, em diversos subsistemas componentes que se sobrepõem no interior do corpo. O sistema nervoso central consiste em cérebro e medula espinhal. Pode-se pensar na medula espinhal como uma extensão do cérebro, com bilhões de impulsos motores e sensoriais percorrendo a coluna vertebral para cima e para baixo, como se ela fosse um cabo de bra ótica. Nosso outro sistema nervoso é o sistema nervoso periférico, e ele inclui todos os nervos que estão fora do cérebro e da medula espinhal. Nervos que carregam impulsos dos tecidos e órgãos para a medula espinhal, e nervos que transmitem sinais da medula espinhal para tecidos e órgãos, inclusive nossos órgãos sensoriais, todos se incluem como nervos periféricos. Se a medula espinal é comparável a um cabo de bra ótica, então os nervos periféricos são como os que se estendem desse cabo de bra ótica e realizam a comunicação nos dois sentidos entre a medula espinal e os braços e pernas, os pés e as mãos, e todos os órgãos internos. Nas figuras 3.6a, 3.6b e 3.6c, você pode comparar o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Figura 3.6a o sistema nervoso central. Figura 3.6b os nervos periféricos do sistema nervoso voluntário. Dois tipos de nervos compõem o sistema nervoso periférico. O primeiro tipo de nervo periférico é o nervo craniano, porque fica perto da cabeça. Existem 12 pares de nervos cranianos, que se originam no tronco encefálico. Eles levam impulsos para muitas funções, como olfato, visão, manutenção do equilíbrio, secreções glandulares, audição, deglutição e expressões faciais. Ver figura 3.6c para visualizar alguns dos nervos cranianos. O segundo tipo de nervo periférico é composto pelos 31 pares de nervos espinhais, que emergem das vértebras ou do espaço entre elas, dos dois lados da coluna vertebral. Cada nervo espinhal se ramifica e se conecta com uma região específica do pescoço, tronco ou membros, e é responsável por funções, movimentos e sensações. As figuras 3.6b e 3.6c esclarecem como alguns nervos periféricos saem da coluna e se comunicam com músculos e tendões, enquanto outros nervos periféricos se conectam a diversos órgãos. Figura 3.6c os nervos periféricos do sistema nervoso involuntário.
Nossa inteligência involuntária e subconsciente no interior do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico, reside o sistema nervoso autônomo. Esse é o sistema de controle automático e autorregulado do corpo, e suas origens estão no mesencéfalo, uma área logo abaixo do neocórtex e uma das três principais divisões do cérebro. O mesencéfalo, ver figura 3.7, cá abaixo do neocórtex e é a área responsável pelas funções automáticas do corpo. Figura 3.7 visão em C-orte de metade do cérebro. O sistema nervoso autônomo é responsável por funções involuntárias e pela homeostase, o equilíbrio contínuo que a inteligência inata do corpo mantém. Nosso sistema nervoso autônomo regula a temperatura do corpo, os níveis de açúcar no sangue, a frequência cardíaca e todos aqueles milhões de processos que tomamos como algo certo todos os dias. Ele é chamado de autônomo, pense em automático, por causa de todas as funções que controla sem nenhum esforço consciente de nossa parte. Por exemplo, não precisamos controlar intencionalmente nossos batimentos cardíacos ou liberar de forma deliberada as enzimas necessárias para digerir a refeição mais recente. O sistema nervoso autônomo se autorregula de maneira automática para manter o corpo em ordem química interna e assegurar um nível normal de saúde. Podemos dizer que ele opera em um nível subconsciente. O sistema nervoso autônomo, SNA, tem duas divisões, o sistema nervoso simpático e o parasimpático. A figura 3.8 ilustra os dois ramos do sistema nervoso autônomo. Figura 3.8 os dois RMOs do SNA. Como o sistema nervoso simpático prepara o corpo para emergências, essa parte do sistema nervoso autônomo às vezes é chamada de sistema nervoso de luta ou fuga. Quando percebemos uma ameaça vinda do ambiente, esse sistema nervoso automaticamente se ativa a M de preparar o corpo para lutar ou fugir. A frequência cardíaca se acelera, a pressão arterial aumenta, a respiração se acelera e a adrenalina é liberada para a ação imediata. Ao mesmo tempo, a energia do corpo é desviada do trato digestivo e enviada para os braços e pernas. O sistema nervoso simpático muda o corpo eletroquimicamente para aumentar suas chances de sobrevivência. As funções opostas são o domínio do sistema nervoso parasimpático. Essa divisão do sistema nervoso autônomo conserva e restaura a energia e os recursos do corpo. Quando não percebemos nenhuma ameaça no ambiente, o sistema nervoso parasimpático desacelera a frequência cardíaca, aumenta a energia direcionada ao sistema digestivo, relaxa o corpo e desvia o luxo sanguíneo dos músculos esqueléticos localizados nas extremidades para os órgãos internos, de modo a apoiar os processos de crescimento e manutenção. Pense em nosso sistema nervoso parasimpático em relação a como nos sentimos logo após terminar um jantar farto. Outra parte do sistema nervoso involuntário envolve os vários riesos que ocorrem em reação a diversos estímulos externos. O corpo pode empregar esses riesos para propósitos de sobrevivência e ação imediata. Quando o médico bate com um martelinho de borracha em seu joelho logo abaixo da rótula, por exemplo, sua perna reage de imediato, involuntariamente. Quando você coloca a mão em uma panela quente, ela automaticamente se retrai. Se você entrar em uma sala muito iluminada depois de estar em um local escuro, suas pupilas se contraem. Essas ações musculares rudimentares e automáticas são dirigidas pelo tronco encefálico e o cerebelo. São respostas primitivas que foram codificadas ao longo de milhões de anos de adaptação. Agora que temos a base para compreender as funções mais instintivas do sistema nervoso involuntário, funções derivadas de nosso sistema nervoso autônomo ou automático, podemos começar a apreciar a importância de todas as suas responsabilidades. Essa é a nossa natureza subconsciente, e ela abriga uma inteligência, ou uma mente, que é capaz de controlar todas as inúmeras funções corporais que acontecem, momento a momento, em nível celular e em larga escala, sem nenhum esforço consciente ou atenção de nossa parte. Esse sistema incrível, brilhantemente projetado, sustenta de forma automática nossa própria vida e, quando não sofre distúrbios, mantém nosso nível de ordem, ou saúde, interna. Nossa natureza consciente, voluntária como seres humanos, somos privilegiados por ter a capacidade de agir de forma voluntária e consciente.
Temos livre-arbítrio para tomar decisões e executá-las no que diz respeito ao que queremos pensar, o que queremos lembrar, que habilidades queremos desenvolver e que ações queremos tomar. Usamos o cérebro e o sistema nervoso para exercer controle voluntário sobre nossas decisões, se vamos comer, fazer uma caminhada ou nos sentar e ler um livro, e controlamos nossos músculos para colocar essas escolhas em prática. Nossos desejos e ações derivam de nosso livre-arbítrio. Por essa razão, podemos falar em ter um sistema nervoso voluntário, que abriga nossa mente consciente e o livre-arbítrio para fazer e executar escolhas que estão sob nosso controle voluntário. O centro de nosso livre-arbítrio, o sistema nervoso voluntário, localiza-se na parte do cérebro chamada neocórtex. Você pode rever o neocórtex na figura 3.7. O que faz de nós seres humanos, o que fornece a fonte de nossa natureza humana, é a interação entre nosso sistema nervoso involuntário e nosso sistema nervoso voluntário. Por um lado, o sistema nervoso voluntário está sob nosso controle consciente, e nos dá o livre-arbítrio para fazer o que queremos. Ao mesmo tempo, o sistema nervoso autônomo é controlado por nossa inteligência subconsciente, fornecendo e regulando todas aquelas inúmeras reações eletroquímicas que dão vida ao nosso corpo e sustentam seja lá o que estivermos fazendo e sentindo. A figura 3.9 oferece um panorama do sistema nervoso com as partes que o compõem. Figura 3.9 O sistema nervoso e todas as suas divisões. Espero que você esteja começando a entender por que iniciamos nossa exploração do cérebro focando no nível celular. Nossas células nervosas foram projetadas pela natureza para permitir que a comunicação ocorra de maneira exponencial. Podemos usar as mesmas conexões e caminhos neurais no cérebro e produzir neurotransmissores diferentes a cada vez, para criar uma variedade infinita de pensamentos, sensações, ações, humores e percepções. Esse processo pode inspirar ações e reações, evocar emoções, regular funções corporais, manifestar humores e comportamentos, estimular impulsos, liberar hormônios e criar as imagens holográficas chamadas pensamentos e lembranças. Agora podemos começar a explorar a anatomia da atitude, partindo de nossa aula simples sobre neurobiologia e química cerebral. Uma atitude é um agrupamento de pensamentos reunidos, que ativam células nervosas específicas no cérebro que, por sua vez, estimulam determinados neurotransmissores para nos fazer pensar, agir e sentir de certo modo. Digamos, por exemplo, que você acorda de manhã e lava a louça que ficou da noite passada. Sua atitude em relação a essa tarefa depende destes pensamentos. Eu tive uma ótima noite de sono. Estou muito contente por não ter que trabalhar hoje. Cara, aquele macarrão que comemos ontem à noite estava gostoso e estou feliz por termos passado uma água nessa louça depois do jantar. Não consigo acreditar em como o céu está azul hoje. Mais tarde, naquela noite, quando estiver lavando a louça outra vez, sua atitude pode ser composta pelos pensamentos a seguir. Não sei por que ela tinha que tocar nesse assunto de novo. Achei que tivéssemos finalmente resolvido essa questão e agora voltamos a falar a respeito. Por que aquela porcaria de lâmpada está zumbindo assim? Não estou com vontade de lavar a louça hoje. Preferiria ir para a cama. Com base nesses dois conjuntos diferentes de pensamentos, você provavelmente experimentaria um belo contraste entre as atitudes mantidas por você ao executar a mesma tarefa de lavar a louça nessas ocasiões separadas. Com frequência nos referimos ao livre-arbítrio como nossa capacidade de expressar qualquer atitude que escolhermos, e está tudo associado com nosso cérebro e sua química. Por extensão, o livre-arbítrio é o que faz dos seres humanos indivíduos tão diferentes uns dos outros. Da próxima vez que você começar qualquer empreitada, considere como seus pensamentos afetam a dança química que acontece em seu cérebro. Se nosso cérebro é o motor que nos move adiante na vida cotidiana, é uma boa ideia saber como ele funciona e como podemos controlá-lo para podermos chegar aonde queremos. Esse é o objetivo final deste material. Conhecimento é poder. Poder é controle. Estamos trabalhando para chegar ao ponto em que teremos a habilidade de assumir o controle sobre nosso estado mental, químico, nossa vida e, em última instância, nossa realidade pessoal.
O melhor de tudo é que nosso estado mental, químico e nossa vida estão tão emaranhados que efetuar mudanças em um deles significa que o outro também mudará. No capítulo 4, explicarei como o cérebro evoluiu até este ponto em nossa história humana. Em seguida, também irei familiarizar o leitor com os diferentes marcos, regiões e subestruturas do cérebro, para que você tenha uma compreensão melhor de como processa tanto seus pensamentos internos quanto suas reações externas. Quando amarrarmos tudo junto, isso ajudará a entender mais sobre por que você é como é.